começo da semana, quando você prega, eu estava lá na Bahia, estava no interior da Bahia, estava em Jequié, um lugar que eu nunca tinha ido e que não tem nada perto. Eu voltei e o cara falou para mim assim, o taxista falou, qual é a cidade mais perto de Jequié? Eu falei, não existe. Ilhéus, fica a 350 quilômetros. Mas foi bom porque eu pude ter tempo lá sozinho, então pude buscar a presença de Deus, pude orar, pude entender aquilo que Deus queria falar com a gente. E hoje eu queria falar sobre seguir a Jesus, seguir os passos dele. E o texto base vai estar lá em Mateus, capítulo 4. Vamos abrir lá porque a gente vai ler bastante Mateus hoje. Nesse capítulo, ele narra um pouco do que Jesus estava sofrendo. Então, ele teve, na verdade, 40 dias de jejum e oração. Depois de terminar esse período, que, por mais que a gente pense, ele era Deus, mas para mim e para você, jejuar um dia já é difícil. Imagina jejuar 40 dias e ele era um ser humano, ele estava aqui como ser humano. E no final desse período, o diabo chega para ele, tenta fazer ele cair em tentação, mas ele não cai, ele passa essa prova. E é engraçado que a hora que termina esse período, ele fala uma palavra, ele fala, o reino de Deus é chegado, e chegou a hora do reino de Deus ser manifestado aqui na terra. E na sequência, ele começa a pregar, e essa é a mensagem que ele começa a pregar, chegou o reino dos céus. E é engraçado que na sequência ele começa a chamar os seus discípulos. Daí vamos ler lá Mateus 4:18. Fala assim, aqui conta da passagem, Jesus está chamando seus primeiros discípulos. Fala assim, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estando num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes, Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. E eles, deixando imediatamente o seu pai e o seu barco, o seguiram. É engraçado que quando Jesus chama os discípulos, a pescaria era a profissão deles. Então vamos trazer para o século 21. Imagina você estar indo para o seu trabalho, você encontra Jesus, e Jesus fala, me segue. Daí você imediatamente larga o seu computador, larga o seu celular corporativo, ou larga o seu trabalho, e você começa a seguir Jesus. Eles não questionaram. Né? Aqui fala que Tiago e João, eles inclusive largaram o seu pai. Eles não tiveram tempo de voltar para a família e falar, Jesus está passando e eu vou seguir Jesus. Não, ele fala imediatamente. Eles deixaram o seu pai e o barco. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso na sequência. Mas antes de falar sobre isso, eu queria ler mais um versículo que é Mateus 9:9. Fala assim, saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentando na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Em algumas versões, está escrito assim, Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus. Sentado onde os impostos eram pagos, Jesus disse-lhe, venha comigo, Mateus. Mateus se levantou e foi com ele. Agora pensa comigo, por que Jesus precisava de discípulos? Por quê? Ele era o Messias, ele era todo poderoso, apesar de ele estar aqui como um ser humano, ele tinha todo o poder do reino dos céus disponível para ele. Por que ele escolhe 12 homens para seguir ele? Por que ele
decide escolher 12 homens. E eram 12 homens comuns, não eram 12 homens anormais, eram 12 seres humanos. E eu comecei a refletir nisso e perguntar para Deus, Deus, por que você escolheu 12 homens para te seguir? Né? Por que precisava ser 12 homens? E Jesus começou a falar algumas coisas para mim. Então, primeiro, é porque ele precisava que o reino de Deus avançasse na terra. E ele sabia que ele tinha um curto período de tempo aqui na terra. Jesus passou 3 anos aqui na terra, sabia que ele seria crucificado, sabia que ele ia ressuscitar, ele ia voltar para o Pai dele, mas ele sabia que a igreja e o reino de Deus precisava avançar na terra, precisava seguir adiante na terra. E por isso ele escolhe 12 pessoas para dar essa missão de levar a igreja, levar o evangelho e avançar com o reino de Deus sobre a terra. E é engraçado que eu comecei a pensar, então, o discipulado, ele tem a ver com Jesus e com o avanço do reino de Deus na terra. E quantas vezes eu e você, a gente já participou de vários discipulados, ou reuniões de discipulado, ou programas de discipulados, que não tem nada a ver sobre conhecer Jesus e sobre avançar o reino de Deus na terra. Sabe, eu tive a oportunidade de crescer na igreja. Desde que eu tenho, acho que, 0 anos, eu venho na igreja. Na barriga da minha mãe eu já vinha na igreja. E eu já tive a oportunidade de conhecer vários lugares, várias igrejas, várias pessoas. E é impressionante ver como que a igreja, ao longo do tempo, distorceu algumas coisas. Inclusive o discipulado. Várias igrejas, graças a Deus não essa, quando a gente fala que vai ter um discipulado, ele está muito mais ligado a um processo de autoaperfeiçoamento, ou de autoajuda, ou o que eu posso melhorar para isso, o que eu tenho que fazer para fazer isso melhor. E Deus está falando aqui o seguinte, discipulado significa 2 coisas, conhecer Jesus, conhecer quem Deus é, e garantir que o reino dele avançasse na terra. Então, é importante a gente ter isso em mente, e resgatar isso, porque senão a gente fica com uma impressão que vir na igreja é algo que é um processo interno, que é um autoaperfeiçoamento nosso. E não é isso. Deus está falando, vocês precisam me conhecer e eu preciso de vocês para que o reino de Deus avance sobre a terra. Eu preciso de cada um. Eu preciso da igreja, eu preciso do Reino Unido para que isso aconteça. E é engraçado também ver quem que ele escolhe, né? Ele vai totalmente na contramão do que talvez eu e você iria. Ali fala, né, o Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Vamos trazer aqui para o século XXI também. No último ano a gente teve vários escândalos de corrupção. E se a gente olhar a história da Bíblia, o cobrador de impostos, muitas vezes ele usava o cargo dele para fazer corrupção. Então ele cobrava mais do que devia, ou ele cobrava mais, ou ele usava desse cargo para tirar proveito. Então imagina Jesus passando aqui no Brasil, indo lá para Brasília, ou em outro lugar, não vou falar nome de ninguém, tá? Mas você pensa aí alguém que você conhece com certeza, e Jesus fala, não, vou escolher esse cara para ser meu discípulo. Imagina o escândalo que ele ia causar na terra. Imagina a gente olhando e falando assim, não, Jesus, peraí Jesus, calma. Deixa eu te explicar quem que é esse cara. Esse cara, acho que, não sei se você dormiu direito, não sei se você teve uma noite boa, mas esse cara não é o cara ideal para você chamar para ser seu discípulo. Provavelmente, se eu tivesse um amigo muito próximo que fosse um cobrador de impostos, minha mãe ia dar um conselho de eu não visitar, ou ficaria preocupada de eu estar junto dessa pessoa. Então imagina o escândalo que Jesus causou. Imagina ele pegou alguém que era incomum, ou alguém que era comum, mas que era um mau exemplo, e falou assim, segue-me. E talvez você ia falar assim, Jesus, calma, ele precisa se converter, ele precisa ir no encontro com Deus, ele precisa passar umas 10 anos na escola dominical, daí ele faz a escola da vida Rio, uns 2 anos, faz uns 3 testes, e daí depois disso, quem sabe, ele está pronto para te seguir. Provavelmente a minha mente, a sua mente ia raciocinar dessa maneira. Mas o que Jesus fala? Jesus escolhe e fala, venha. E é engraçado ver a reação de Mateus. Mateus fala assim,
eu sou pecador, Jesus, eu sou pecador, você escolheu errado, eu sou pecador. Mas Jesus fala assim, eu sei que você é pecador, mas nós vamos resolver isso ao longo do caminho. Agora eu só preciso que você me siga, vem e me segue. Então Jesus, ele não para de avançar. Se a gente olha a história dele, em nenhum momento ele para e ele responde algumas perguntas. Não, ele continua avançando e ele fala, vem, a gente vai resolver esse problema ao longo do caminho. E é interessante ver que ele tinha esses 3 anos, ele tinha essa consciência que ele tinha essa janela e que ele precisava preparar essas pessoas para que essa missão aqui na Terra avançasse, para que o Evangelho crescesse, para que a igreja crescesse. Então ele pegou esses 12 discípulos, quando ele escolheu esses 12 discípulos, treinou esses 12 discípulos passaram tempo com Jesus. E é interessante ver que quando Jesus volta ao Pai, quando ele ressuscita e volta ao Pai, senta lá no trono, é impressionante ver a explosão que acontece aqui na Terra com a igreja e esses 12 apóstolos. Então, Jesus sabia o que ia acontecer. E ele escolheu essas pessoas para fazer isso, para dar essa missão. E é interessante ver que, ao longo desse discipulado, em nenhum momento Jesus parou para aperfeiçoar eles. Não, ele falou, me segue, foque em mim. E a partir do momento que você focar em mim, você vê as minhas atitudes, você vê o que eu faço, você vê o que eu não faço, isso vai gerar arrependimento na sua vida. Então Jesus nunca chegou e falou assim, ó, antes de me seguir, para de fazer isso, para de fazer aquilo para depois me seguir. Não, as pessoas iam seguindo ele e ao longo do caminho as pessoas refletiam e pensavam, não, eu preciso parar de fazer isso para eu continuar seguindo. Por quê? Porque tinha um modelo. Jesus era um modelo perfeito. Então, o tratamento que Jesus dava era, eles fixavam os olhos em Jesus, eles focavam em Jesus, e ao longo desse caminho, a vida deles ia sendo aperfeiçoada, ia sendo melhorada. Então, o discipulado tem tudo a ver sobre quem Jesus é e o avanço dele aqui na Terra. Não tem nada a ver sobre eu e você, né? A segunda coisa que a gente pode ver é, para seguir Jesus, a gente precisa ter uma atitude radical. A gente não pode seguir Jesus eu sigo, mas não sigo. Se a gente olhar os discípulos, todos eles tiveram uma atitude radical. Todos eles largaram tudo que eles tinham, tudo que eles estavam fazendo, para seguir Jesus. E se a gente olhar lá em Mateus 16, 24 a 25, reforça um pouco mais isso. Fala assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá trocar de sua alma? É interessante ver que em outra versão fala assim, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Então a mentalidade de Jesus, ela é totalmente ao contrário da nossa. Ele fala assim, ó, larga tudo, você vai morrer, e da hora que você morrer, você vai ter vida verdadeira. Então pensando até naturalmente, com a nossa mente humana, seguir a Jesus é um suicídio. Né? Por quê? Porque você vai morrer, pegar a sua cruz, e daí a partir daí você vai ter a vida verdadeira. Então imagina eu e você chegando para um amigo e falando assim, então, cara, você precisa seguir Jesus. E para seguir Jesus, você precisa ter uma atitude radical. O que é? Você precisa morrer. Da hora que você morre, você ganha uma nova vida, que é uma vida verdadeira, de paz, de alegria, e você vai ser totalmente satisfeito. Então, para entender algumas coisas e tomar algumas atitudes com Deus, a gente precisa entender algumas coisas com o nosso coração e não com a nossa mente. Porque com a nossa mente a gente não tomaria algumas ações ou algumas decisões. E Deus precisa colocar isso no nosso coração. E eu vou dar uma revelação um pouco óbvia para vocês, mas é profunda. Seguir Jesus significa, de fato, seguir Jesus. Né?
Então, né? Bem profundo. Mas o que é isso, né? Nós vivemos numa cultura, se a gente parar para pensar, o que virou um seguidor hoje? Fala assim, Miguel, o que é um seguidor? Vamos pensar nos dias de hoje. Você entra lá no Facebook ou no Instagram. Quantos seguidores você tem? E quantas pessoas você segue? E na cultura moderna, ser um seguidor virou um clique, né? Um botão. Eu vou lá e pum, sou um seguidor. Né? Olha que legal. Eu sei a vida dele, eu sei as fotos dele. Eu comento, falo, pô, legal, bom trabalho, ou, pô, não gostei. E olha que mais legal ainda, quando ele começa a falar coisas que eu não gosto, o que acontece? Eu vou lá e dou o quê? Um follow. Eu vou lá e falo, cara, deixa de seguir essa pessoa. Por quê? Porque ela começou a falar um monte de coisa que eu não gosto. E às vezes a gente pensa que seguir Jesus é isso, né? Não, eu tô lá, enquanto Jesus está falando coisa legal, pô, os melhores anos da nossa vida estão por vir. Uhul, vambora, galera. Gostei. Né? A hora que Jesus fala, ó, agora a porta é estreita. O caminho, né? É estreito. Opa, comecei a não gostar dessa brincadeira. E daí muitas vezes o que você faz? Você vai lá e dá um follow, deixa de seguir. E muitas vezes eu e você, a gente está seguindo Jesus dessa forma. A gente não tomou uma atitude radical, efetivamente, de seguir Jesus. Então a gente segue quando convém, e quando não convém, a gente não segue. E a gente sabe, a gente comenta, a gente fala, legal Jesus, uau, que milagre legal, que notícia legal. Né? Mas você, efetivamente, você não está lá na foto. Né? Então imagina lá a vida de Jesus, um monte de gente, multidão com ele lá na foto, e você dando, ó, curti, legal. Mas o que você queria estar mesmo? Você queria estar lá na foto. Para estar na foto, o que você precisa fazer? Você precisa seguir. Então você precisa estar junto, você precisa andar junto. Se ele vira para a direita, você vira para a direita, se ele vira para a esquerda, você vira para a esquerda. Então, seguir Jesus é de fato seguir Jesus. Independente quando a gente gosta e quando a gente não gosta. E muitas vezes a gente tem entrado numa zona de conforto, de seguir a Jesus quando convém. Quando não convém, a gente deixa de seguir. E muitas vezes, quando a gente olha, né, os dois versículos que a gente acabou de falar de Mateus, tanto o caso de João como o de Pedro, eles imediatamente largaram tudo para seguir Jesus. Então eles não pensaram. Talvez eu e você tivéssemos algumas restrições do tipo, Jesus, tá bom, mas qual é o plano? Me mostra aí o cronograma dos próximos 10 anos da minha vida. O que vai acontecer? Fala aí comigo. Ou, não precisa então falar dos próximos 10 anos, fala dos próximos 6 meses. Eu preciso aqui convencer a minha família, eu preciso convencer meu trabalho, eu preciso pôr na balança se faz sentido ou não eu seguir. Não, eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Eles imediatamente o quê? Largaram tudo e foram. E é interessante ver que Jesus ele não explica o plano. Né? Ele não fala assim, ó, eu vou preparar vocês, eu vou morrer. Não, ele foi explicando esse plano ao longo do caminho. Né? E é interessante ver que, outro dia eu vi um pregador falando que quando você aceita Jesus e se fala, não, eu vou seguir Jesus, é como se você assinasse um contrato em branco. E as cláusulas, elas vão ser colocadas ao longo do caminho. Né? Então eu tenho um exemplo bom na minha vida. Né? A gente, 5 anos atrás, estava em Curitiba, a gente queria vir para o Rio de Janeiro, a gente orou, a gente recebeu uma direção de Deus para vir para cá, e a gente achou que isso ia acontecer assim, ó, pum, mês que vem eu tô lá. Né? E entre a gente ter essa palavra de Deus para vir, a gente vir demorou 4 anos, né? Porque agora está um ano, que a gente já está aqui, 1 ano e meio. E é interessante ver que ao longo desses 4 anos, a gente estava orando muito para vir para cá, pedindo uma porta para Deus para a gente vir para cá. E Deus mandou eu e a Fernanda para Brasília. Né? E daí quando eu falei, eu podia falar assim, Deus, Brasília, você errou um pouquinho a direção. Tá certo, é mais para cima, mas é pro litoral, né? Brasília é lá no interior. E a gente podia parar, eu e a Fernanda, nesse momento e falar assim, não, nós não vamos. Nós vamos ficar em Curitiba e nós não vamos. Mas a gente orou e Deus falou, vai.
E eu vou falar para você, foi um tempo fácil? Não, não foi um tempo fácil. Foi um tempo difícil. Mas o mais importante é como que a gente reage ao tempo difícil. Aqui Deus fala pra gente o quê? Que a gente vai morrer. É fácil morrer? É lógico que não é fácil morrer. Mas o mais importante é como que a gente vai reagir nesse período. Como que a gente vai pensar. Como que o nosso coração vai corresponder àquilo que Deus está falando pra gente. E sabe, esses 1 ano e meio, a gente ficou 1 ano e meio em Brasília. Depois de 1 ano e meio em Brasília, a gente ficou mais 1 ano em São Paulo. Daí depois a gente veio pro Rio. O que aconteceu nesse período? Muitas coisas Deus trabalhou na minha vida e na vida da Fernanda. Então a gente cresceu como família. A gente teve que abandonar a família da Fernanda em Curitiba. A Helena, eu lembro, ela tinha 1 ano. Um ano não, acho que ela tinha 8 meses, 9 meses. 1 ano e pouquinho, então tá me corrigindo, que 1 ano e pouquinho. E lá em Brasília a gente não tem ninguém. E quem tem filho aqui sabe que ter um sogro ou uma sogra ou qualquer parente perto é uma mão na roda. Principalmente para o primeiro filho. E a gente tomou a decisão de ir, independente do... Se a gente falou, não, se Deus está falando para ir, nós vamos. E naturalmente, mesmo pensando, era uma situação difícil. Apesar de, na minha carreira profissional, eu estar crescendo, era uma região que eu tinha que viajar muito. Então, de 1 mês, praticamente, eu passava 3 semanas viajando e 1 semana eu ficava em Brasília. Então, eu tinha que ficar muito também longe da família. Foi um período que Deus trabalhou muita coisa no meu coração e no coração da Fernanda. Mas é interessante ver que quando eu voltei para falar, Deus, mas por que Brasília? Eu fui entender isso só quando eu vim para o Rio de Janeiro. Então ele me mostrou coisas da igreja. Por quê? Porque ao longo da minha vida eu sempre convivi numa igreja onde meus pais eram os pastores. Né? Isso é bom e também é ruim. Né? Por que é bom e é ruim? É bom porque eu amo eles, sou fã número 1 deles, né, de carteirinha. Mas é ruim porque você não acaba às vezes não percebendo o que é uma pessoa nova convertida, entrar numa igreja, sentar num banco, sair, não conhecer ninguém, não conhecer o amor de Deus. E ficar às vezes 2, 3 meses entrando e saindo e não receber um abraço, e não receber Jesus te ama, Jesus tem um plano para sua vida. Então, quando eu estava num outro ambiente, o que acontecia? Não, eu conhecia a igreja inteira, gente, eu tinha um monte de amigo. E é interessante ver que ao mesmo tempo que eu tinha um monte de amigo, eu tinha poucos amigos. De intimidade, poucos. Talvez dê para contar aí na palma de uma mão ou de 2. Mas Deus mostrou algumas coisas. E é interessante ver que mesmo naturalmente, quando a gente veio para o Rio de Janeiro, a gente veio numa condição melhor. E essa experiência, ter passado por Brasília e por São Paulo, fez com que a porta que Deus tinha aqui no Rio, ela fosse aberta. Provavelmente, se eu tivesse ficado em Curitiba, quando abriu a porta aqui do Rio de Janeiro, provavelmente eu não teria entrado nessa posição que eu entrei. Então Deus falou, eu olho lá na frente, eu sei o caminho. Né? E muitas vezes a gente podia parar lá atrás e deixar de seguir. Então é importante a gente continuar avançando, mesmo que a gente não entenda qual é o plano. Né? E Deus vai te mostrar o plano ao longo do caminho. E é interessante ver que Jesus ele nunca vai te deixar derrotado. Nunca. Ele nunca vai te deixar com medo. Ele nunca vai te deixar sob opressão. Ele sempre vai te levar para uma vida de vitória. Sempre. Sempre. Ele nunca vai te manter num lugar de derrota. Ele nunca falou que a gente não teria derrota. Não, a gente vai ter derrotas, porque a gente é ser humano e a gente vai lidar com situações que são situações impossíveis para um ser humano resolver. Mas Deus, se a gente tiver o coração correto, se a gente corresponder da maneira correta, Ele vai levar a gente a uma posição de vitória. Então é importante que, a partir do momento que a gente toma essa decisão radical, a gente tenha consciência que a gente não vai saber qual é o plano todo, mas a gente ter certeza que essa é a melhor vida que a gente pode viver e que no final dessa vida a gente vai ter uma vida de vitória. A gente vai ver vitória após vitória, vai viver em vitória, vai viver com felicidade, com paz. E é importante a gente corresponder com isso, sabe? E às vezes eu paro para perguntar, será que realmente eu estou seguindo Jesus? Será que realmente eu estou fazendo tudo aquilo que Ele quer?
Porque às vezes a gente também tem uma visão distorcida que para seguir Jesus, a gente precisa estar de ministério integral na igreja, a gente precisa ser missionário. E não, gente. Deus tem uma área de influência que Ele te deu, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua vizinhança, que é sua. E ali, Ele quer que você manifeste o reino dele como um cidadão do reino. Então, para seguir Jesus e tomar essa decisão radical, não quer dizer você largar tudo que você tem, largar seu emprego, largar sua profissão para seguir Ele. Não. Você pode seguir Ele radicalmente, dentro do ambiente que Ele preparou para você. E você ser um canal de influência para esse fator, ser um modelo para esse fator, para esse setor. E é interessante ver que Deus, Ele escolheu pessoas normais para revolucionar o mundo. Né? Às vezes a gente pensa assim, não, os discípulos, os apóstolos, eles eram pessoas anormais, eles eram super-humanos. Né? A gente lê aqui e fala, nossa, os heróis da fé, caraca, velho. Os caras eram demais. Mas, gente, ele era carne e osso igual a você. Né? Eu admiro o relacionamento, por exemplo, que o pastor Fred e a pastora Fer tem com Jesus, o Espírito Santo. A maneira como eles se entregaram para Deus. É uma história linda. O testemunho deles, para mim, é uma história linda. Mas, e a gente às vezes pensa, não, é porque eles são pastores. Mas, gente, pastor é ser humano também, de carne e osso igual eu e você. Então, eles têm sentimentos, eles têm preocupações. Mas o que muda é como eles lidam e como os discípulos lidaram diante das situações adversas que vão vir. E é interessante ver que eles são tão humanos que vão abrir em João 16, 29. Só para a gente ter a certeza que os discípulos eram seres normais. Fala assim, ó. Então os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente, e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes de todas as coisas e nem precisa que te façam perguntas. Por isso, cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Caraca, velho. Esses caras, ó, João 16. Mas acho que 5 capítulos acaba o Evangelho. Jesus vai ser perseguido, crucificado, vai ressuscitar e vai sentar ao longo do Pai. E os caras passaram 3 anos vendo Jesus fazer milagre, maravilha, sinais, converter multidões. No finalzinho da vida ali, ó, no finalzinho, Jesus está indo para ser entregue na cruz. Ele fala assim, agora eu acho que ele é o cara. Pedrão, Tiago e João, eu acho que o cara é o Messias mesmo. Eu acho que a gente precisa crer nesse cara. Então esses caras, eles eram seres normais, igual eu e você. Eles tinham oscilações de sentimento. Inclusive, em alguns momentos, eles não criam, como aqui. Os caras passaram vários anos para crer de verdade que o Messias era o Messias. Convivendo com o Messias. Convivendo do lado de Jesus ali, ó. Dia a dia. Então, isso, primeiro, é uma boa notícia para a gente. Por quê? Porque eu e você, a gente é ser humano. Então, a mesma vida que Deus tinha, ou a mesma missão, ou o mesmo propósito que Ele deu para esses discípulos, Ele pode dar para a gente. E a gente pode viver uma vida melhor e talvez fazer mais coisas do que os discípulos fizeram. A Bíblia fala que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira casa. Então, eu e você, a gente tem o acesso para poder fazer sinais e maravilhas. Agora, por que às vezes isso não acontece? Né? Por que talvez a gente sai na rua, a gente vê um cego, a gente ora pelo cego com fé e o cego não abre o olho e não enxerga? Primeiro, porque tem a vontade de Deus. E segundo, porque Deus pode estar tratando o nosso caráter. Então, como que a gente reage a isso? Né? Como que a gente reage? Eu lembro que uma vez eu vi uma pessoa que ela movia nos milagres, movia muito nos milagres. Mas até que o primeiro milagre acontecesse, ela precisou insistir. Então ela teve que orar muito, muito. E o milagre não acontecia, Mas ela tinha convicção que Deus tinha dado para ela o dom de cura. E ela continuou focando naquilo, para que aquela porta de dom de cura fosse aberta. Então,
é importante a gente ver isso e a gente pensar como que eu estou reagindo, como que eu estou reagindo perante as dificuldades dessa vida, como que meu coração está reagindo. E sabe, é importante a gente se dedicar e gastar tempo para conhecer Jesus. Jesus fala em Mateus 16, 18 e 19. Fala assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre elas. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. É interessante ver que Pedro ele recebeu um poder e uma autoridade para ligar tudo que estava disponível no reino dos céus aqui na terra. E Jesus sabia que o Pedro era o mesmo Pedro que estava lá junto com os discípulos em João, falando: agora eu sei que você é o cara, eu sei que ele é o Jesus. Mas qual que é a diferença? Por que Jesus falou isso para Pedro? Por que ele não falou isso para todos os discípulos? Todos os discípulos estavam nesse momento. Por que ele falou: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja? Por que ele não falou sobre todos os discípulos? Porque Pedro estava disponível. Então Pedro ele estava disponível, com o coração disponível para fazer aquilo que Deus queria. E Deus ele está à procura, gente, de pessoas que estão com o coração disponível para Ele, para manifestar o reino dele aqui na terra. E a partir do momento que Ele encontra essas pessoas, Ele dá essas chaves do reino, para que a gente possa trazer o reino dos céus aqui para a terra, para que a gente possa operar segundo um sobrenatural, e não segundo uma mentalidade terrena, que a gente passe a olhar as situações de uma maneira sobrenatural. Mas isso só acontece quando a gente está disponível, coração disponível, quando a gente está focado nele, quando a gente está com os nossos olhos fixos em quem Jesus é. E é interessante ver que Pedro, no final, lá em Atos, ele faz a primeira pregação, talvez ele crie a igreja, que é Atos 2,41. O pastor Fred até falou desse versículo alguns domingos atrás. Fala assim: Pedro então lhes respondeu: arrependai-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a quantos o Senhor chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-os desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam-se na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão. Imagina, na primeira pregação que Pedro está fazendo, 3.000 pessoas se convertem. E daí você fala assim: não existiu uma igreja, não existiu um lugar. Ele estava lá, juntou um monte de gente, ele pregou, 3.000 pessoas se converteram. Agora imagina se isso acontecer aqui no Rio de Janeiro, gente. Eu quero que você entenda que Deus tem um chamado para essa igreja aqui, e para mim e para você. E Ele quer que a gente faça parte disso. Ele não quer que a gente fique só olhando, e que daí a gente olha as fotos daqui 10 anos, e a gente dá um curtir e fala: bom trabalho, pastor Fred e pastora Fernanda, bom trabalho, Vida Rio. Jesus está com vocês. Não, Ele quer que a gente entre nesse barco. Ele quer que a gente gaste tempo, que a gente esteja com o coração nosso disponível. E que a gente faça parte desse avivamento que Deus quer trazer sobre o Rio de Janeiro. Imagina, gente, a gente sai daqui e 3.000 pessoas se convertem. Imagina a maluquice, né? Onde vai pôr, onde vai sentar, né? Como vamos organizar. E os GPS, tem GPS para todo mundo, tem GPS para todo mundo. Mas é interessante ver que quando o avivamento chega, quando o sobrenatural de Deus chega, é impossível uma pessoa olhar e falar assim: ah, isso aqui foi um homem que fez.
É impossível você olhar 3.000 pessoas se converterem e você falar assim, ah não, Pedro era um cara eloquente, o cara andou com Jesus, né? O cara era bom. Não, gente, não é Pedrão é igual a você, ser humano, carne e osso. Então, quando o avivamento chega, ou quando Deus age de forma sobrenatural, é impossível a gente olhar e falar assim, ah, isso aqui é uma obra de um homem, ou é uma obra de uma única pessoa. E Deus quer fazer isso aqui no Rio de Janeiro e aqui na Vida Rio. Eu creio que Deus tem algo preparado para a nossa igreja e para a nossa vida. E que esse reavivamento, esse novo avivamento que Ele vai trazer, junto com isso, gente, vai vir uma nuvem ou uma onda de salvação. Muitas pessoas, gente, vão chegar até esse lugar para beber dessa fonte que a gente está bebendo aqui. E é importante que eu e você, a gente esteja com o coração disponível, primeiro para cuidar dessas pessoas, e segundo, para que a gente traga o reino de Deus para o lugar onde a gente está. Sabe, Deus te deu um lugar de influência. Você pode falar assim, não, eu não tenho um lugar de influência. Um trabalho, eu não tenho. Gente, nem que seja a sua família. Sua família é o seu lugar de influência. O seu trabalho é um lugar de influência. Sua vizinhança é um lugar de influência. Sabe? A gente acha que o avivamento vai começar aqui dentro. A gente vai chegar aqui, vamos orar, vai cair, vai ser um shabachuia. Todo mundo vai sair bêbado daqui, vamos não conseguir nem sair e chegar em casa. Passar a noite virada aqui. Mas sabe, gente, o avivamento ele vai começar lá fora. E daí começa lá fora. É um processo externo, não tem nada a ver com um processo interno. Da mesma forma que discipulado não tem a ver com um processo interno dentro do nosso coração. Tem a ver com um processo externo, da gente olhar e focar em Jesus. O avivamento, ele começa lá fora. E daí a gente vai trazer isso aqui para dentro. E Deus quer começar isso na sua área de influência. Ele te deu uma área de influência, que é sua responsabilidade como cristão, atuar nessa área de influência. E às vezes a gente não está atuando da maneira que Deus queria. Primeiro porque a gente não tomou uma decisão radical ainda. E talvez a gente esteja em cima do muro. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu posso ligar? Será que eu posso orar? Gente, está tudo disponível. Está tudo disponível para a gente. A gente precisa dar um passo de fé e entrar nesse lugar que Deus quer para que esse novo avivamento venha. E um dos propósitos de Deus é nos dar um lugar que sirva de modelo. Então, a sua vida pode servir de modelo para muitos. A sua família pode servir de modelo para muitos. Sabe? A forma que você anda na rua pode servir de modelo para muitos. Sabe? A forma que você lida com o seu dinheiro, com as suas finanças, pode ser um modelo para muitos. Às vezes a gente espiritualiza muitas coisas, sabe? E Deus, Ele quer que a gente sirva de modelo nas coisas naturais. E a partir do momento que a gente servir de modelo, as pessoas vão ser impactadas por isso. A gente vai ter a oportunidade de testemunhar. E a hora que a gente tem a oportunidade de testemunhar, o sobrenatural de Deus vem. E as pessoas se convertem. Não porque a gente está falando, mas porque Deus nos deu uma promessa, que Ele vai seguir a gente. Ele mandou o Espírito Santo para estar com a gente em todos os momentos. Sabe? Então eu creio que Deus quer trazer um tempo de grande salvação sobre o Rio de Janeiro. E Ele depende de mim e de você. Sabe? Ele não depende só do pastor Fred e da pastora Fernanda. Sabe, gente? Ele depende de mim e de você. E o seu lugar de influência, ninguém pode entrar. A sua família, ninguém pode entrar lá. Da maneira que você pode. Sabe, outra pessoa pode testemunhar? Claro que pode. Mas você tem uma influência na sua família. Porque você conhece as pessoas, porque você conhece as qualidades e os defeitos de cada um deles. Você sabe as dificuldades, você sabe as preocupações. Então você pode agir nessa área de influência de uma forma que outras pessoas não podem agir. Na mesma coisa no seu trabalho. Na mesma coisa na universidade. Então, você está lá na universidade, tem um monte de estudante. Esses estudantes, eles estão carentes por uma voz. Né? Uma voz de salvação, uma voz que traga a verdadeira alegria, que preencha o sentimento deles, que preencha um vazio. Deus colocou uma necessidade no ser humano, que só Ele pode preencher. Sabe, eu e você, a gente pode buscar isso em vários lugares. A gente pode buscar isso em uma série de lugares. Mas Deus, Ele quer
que a gente busque isso somente nele. E a hora que as pessoas encontrarem ele, elas vão ser totalmente completas e vão ter a vida totalmente transformadas. E Deus, ele depende de mim e de você para que isso aconteça. Essa comissão que Deus deu para os 12 discípulos, eu creio que ela não é só para os 12 discípulos. Se a gente olha ao longo da história, os 12 discípulos, eles acharam mais pessoas. E depois essas pessoas acharam mais pessoas. E depois acharam mais pessoas. E assim por diante. E chegou até nos dias atuais. Então, essa igreja, eu e você, a gente tem a oportunidade de conviver aqui. Porque alguém foi fiel lá atrás, numa geração passada, de fazer com que o reino de Deus avançasse. E a gente tem a responsabilidade de fazer com que o reino de Deus ele continue avançando para as próximas gerações. Sabe, Deus, ele só vai vir a hora que a terra toda tiver o conhecimento dele. A hora que as pessoas saberem quem ele é. E fala que a humanidade aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então as pessoas elas estão esperando para que eu e você, a gente abra a nossa boca e fale quem Jesus é. Sabe, é simples falar de Jesus. É muito simples, gente, não é difícil. E Deus quer que a gente seja como os discípulos, sabe? Imagina, essa pregação de Pedro, se a gente olha lá o contexto, Pedro estava pregando em Jerusalém. Foi a mesma cidade onde Jesus foi crucificado. Onde estava todo mundo criticando Jesus, estava todo mundo falando, apedreja Jesus, crucifica Jesus. Nessa mesma cidade, um pouco tempo depois, 3.000 pessoas se converteram. Então, a situação era diversa. Às vezes a gente fala assim, não, mas esse cara aqui ele é muito difícil. Essa situação aqui é impossível. Sabe, para Deus não tem impossível, gente. Para Deus não tem impossível. Só que às vezes a gente acha que isso vai acontecer pela força do nosso braço. Não, é porque eu preciso chegar num nível de maturidade ou de conhecimento para poder começar então a agir. A gente esquece que, não, tem que focar nele, ele que faz, eu não tenho nada a ver com isso. Se também ele não fizer, é um problema dele. Porque ele só me deu uma comissão, vai lá e abre a boca. Se ele fizer, amém, se ele não fizer, amém também. Mas ele quer que a gente vá e a gente tome uma posição de ousadia para trazer esse avivamento aqui para a terra. Sabe, eu creio muito, gente, que o pastor Fred falou agora, né, antes de abrir aqui a mensagem, ele falou que o Todd White falou que os melhores anos da vida dele estão por vir. Mas eu creio também que os melhores anos dessa igreja estão por vir. E que a gente vai ver muita coisa. Talvez coisas que a gente nunca viu. Talvez curas que a gente nunca experimentou. Mas isso a gente só vai fazer se a gente tiver com o nosso coração disponível. E se a gente tiver a consciência que tudo isso acontece através da nossa vida como canal. Mas quem faz é Ele. Sempre é Ele. Sempre é Ele. E a única coisa que Ele pede é mantém os olhos fixos nele. Deixa eu chamar o Tony. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua oportunidade. Para mais vídeos, clique aqui.